Nosso Deus faz do seu povo um povo campeão. Não há Deus como esse Deus. Embora as pessoas tenham tentado fugir, tenham tentado correr para todos os lados, buscando em si próprio salvação, buscando em si próprio felicidade, buscando em si próprio a cura, mas a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade só há em Jesus Cristo. Mas lá no Egito trouxe praga, humilhou a Faraó, e Faraó teve que ceder. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes as pessoas estão querendo fazer as coisas com suas próprias forças, aí Deus abate. Deus abate o seu. Ainda bem que nós temos a Deus. Imagine este mundo se não fosse Deus, se não fossem as leis estabelecidas por Deus. Imagine só você, se Deus não tivesse estabelecido a morte, se Deus não tivesse estabelecido as consequências pelo pecado. Imagine se Deus fosse como o homem, que é corrupto e muda de opinião de acordo o financeiro, de acordo o bem entender. Ainda bem que Deus não é assim, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então Deus, ele estabeleceu limites e deu limite também ao homem. Então o homem, por mais arrogante que ele seja, por mais prepotente, por mais implacável que ele seja, ele vai se deparar com o momento da morte, ele vai se deparar com o momento da velhice, ele vai se deparar com a colheita das consequências dos seus atos, ele vai se deparar com as doenças. Então o homem não tem o controle, graças a Deus, porque senão estávamos perdidos. Porque a única coisa que as pessoas ainda temem é a morte. Há uns falam que não, mas deixa cair sobre si uma doença que dará até a vida para não perdê-la. Eu estava vendo uma moça dizendo: se hoje te der 1 milhão, você ficaria feliz? O que você faria no dia seguinte? E as moças: eu faria isso, faria aquilo. Se você desse 10 bilhões, eu nem falava mais com ninguém, eu já viajava, eu fazia várias coisas, já planejava. Aí ela disse assim: e se eu te falasse que eu vou te dar esse dinheiro todo, mas para você não acordar pela manhã, você queria? Não, aí não, porque aí não vale a pena. Se 10 bilhões não vale a pena, então significa que acordar é mais importante que qualquer coisa. E é de fato, para a gente refletir, né? O que não daríamos para acordar toda manhã. Então o acordar já é uma dádiva, um presente de Deus. Amém? Deus, fala conosco através da tua palavra, toca os nossos corações e nos admoesta, nos orienta, nos conduz em direção à tua vontade. Amém? Hoje nós vamos falar aqui no livro de Salmo, é uma breve reflexão. No livro de Salmo, capítulo 130, Salmo 130, fala sobre clamor profundo, fala sobre uma entrega profunda, uma busca daqueles que de fato necessitam do Senhor. Porque tem clamor que nós fazemos que não é com aquela toda a força, né? Ainda resta um restinho de força ainda para lutar. Mas quando nós fazemos o clamor sem força, já entregues, aí a coisa muda de figura. Salmo 130. Achou aí? O texto fala assim, das profundezas clamo a ti, Senhor,
Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Guardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre iniquidade. A iniquidade, o texto começa dizendo assim, que das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta aos teus ouvidos às minhas súplicas. Aí versículo 3 ele diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Se Deus for observar as nossas iniquidades, quem poderá escapar? Aí eu fui buscar o significado da palavra iniquidade. A iniquidade está assim: a iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Então o salmista está dizendo aqui, ó: se tu, Senhor, olhar a minha perversidade, se tu olhar a minha maldade, se tu olhar como eu sou injusto e perverso, e ainda a iniquidade segue, tem mais. Uma pessoa iníqua transgride as leis e as normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. Olha quanta coisa dentro de uma pequena palavra. Então o salmista Davi está dizendo aqui: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Porque talvez nós olhamos aqui, não, mas eu não concordo, isso aqui eu não sou assim, eu não sou cínico. Mas você muitas das vezes tem muitas atitudes aqui que está incorporada dentro da iniquidade. O ato de ser mau, o ato de ser injusto, perversidade. A pessoa também que transgride as leis e as normas morais, está incluso na iniquidade. E o nível vai piorando. Então, se Deus for observar para mim, para você, para os nossos pecados, se Deus for colocar tudo isso, misericórdia, ninguém se salvará. Ninguém escapará. Mas ele fala no versículo 4: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O perdão de Deus é para que nós possamos observar e temê-lo. Olha só qual a diferença do perdão de Deus. Contigo está o perdão. Para quê? Para que sejas temido. Então, Deus é uma pessoa, e Ele quer que quem se relacione com Ele se relacione em espírito e em verdade. Deus não é brincadeira, irmão. Deus, Ele é um pai, e todo pai, ele preza pelo amor, pelo respeito de seus filhos. Ele não abre mão dos seus filhos, mas também não abre mão da autoridade.
Eu tenho pessoas que acham que Deus é qualquer coisa, pode fazer o que quiser, mas Deus também é para ser temido. Deus é para ser amado, mas Ele é uma autoridade. Deus é alguém que nos deu a vida, Deus é alguém que nos sustenta, Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e eu espero na sua palavra. Aqui está um problema, nós não queremos mais aguardar nada. Mas o salmista está dizendo que ele aguarda o Senhor em quê? Ele aguarda o Senhor esperando em promessas, ele aguarda o Senhor esperando a realização de um sonho, ele aguarda o Senhor esperando aonde? Na palavra. Porque a palavra, a Bíblia diz, a Bíblia é a palavra. Às vezes nós falamos assim para essa geração tão rasa, é uma geração muito rasa, que nós temos que desmiuçar as coisas. Às vezes nós falamos na mídia, aí, em texto, nós falamos assim, muitas das vezes, eu sigo o que a Bíblia manda, eu prego o que está escrito na Bíblia, aí a pessoa não entende, a pessoa acha que está falando deste livro, assim como, sabe, um best-seller, como um livro qualquer que lê. Não, aqui é viva e eficaz, não é um simples livro. Então quando nós falamos assim, eu sigo a Bíblia, eu não saio da Bíblia, nós estamos dizendo o seguinte, que nós estamos aqui como Davi disse aqui, eu fico na tua palavra, porque a palavra é verbo, o verbo é Jesus. Aí o texto diz assim, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? O verbo, ele é o que dá sentido a frase, né? Ele dá sentido às coisas. Sem o verbo não tem sentido. Sem a palavra de Deus a nossa vida não tem sentido. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, a Bíblia é Jesus Cristo. Então nós estamos nos referindo a esse papel, a essas folhas aqui, acho que feita de papiro, não sei que folha é essa aqui, sei que é uma folha especial, tá? Aqui está escrito as sagradas escrituras, as palavras de Deus que é viva, a Bíblia ela é viva. O texto bíblico que estava aqui escrito agora, se eu mandar cada um ler em casa, cada um terá uma interpretação, desde que leia sobre a direção do Espírito Santo de Deus. O problema é que tem muitas pessoas lendo a Bíblia como um livro qualquer. E aí é que entra. Jesus disse, antes de ir aos céus, que não deixaria o seu povo órfão, que ele enviaria o Espírito Santo que o mundo não pode receber. O mundo pode até conhecer, mas não pode receber. Que mundo é esse? São aqueles que não servem a Jesus. Porque outra coisa que nós precisamos entender na palavra de Deus, a palavra de Deus tem homônimos, tem palavras que, dependendo do contexto, ela quer dizer uma coisa. Então quando Jesus fala assim, que o mundo não pode receber, este mundo aqui são aqueles que estão fora do mundo de Cristo, que estão fora da realidade de Jesus, são aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Esses não podem receber e não receberão. Não é o mundo, o planeta Terra, o globo, está falando de um grupo específico de pessoas. Então Davi diz aqui que ele espera no Senhor, só que não é só esperar, ele espera na palavra. Aí agora ele diz assim, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Você quer saber o que é o romper da manhã para um guarda? Vá trabalhar de vigilante, vá trabalhar noturno, na noite, vá dar um plantão à noite, que você, quando vê o dia clareando, glória, você fica esperando o dia amanhecer para você descansar. Então Davi está dizendo aqui que a alma dele anseia, assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã. Que a nossa alma possa ansiar pelo Senhor. Olha, interessante, né? A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Pode estar tudo complicado, mas quando Cristo chega,
a dia sobre nossas vidas. Aí ele segue dizendo: e mais do que os guardas, pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Mais do que isso, se esperar já é algo que eles anseiam, aí ele está dizendo assim, é mais do que isso, aumente a dose aí, espere pelo Senhor. Espere nação brasileira pelo Senhor, espere noiva pelo Senhor. A nossa alma anseia pelo Senhor, a nossa alma precisa ansiar. Olha só que não tem como desvincular o espírito da alma, porque quem anseia pelo Senhor é a alma. Por isso que muitas pessoas estão distantes do Senhor, porque a sua alma está distante. A sua alma não anseia mais pelo Deus, o Deus vivo. A sua alma anseia pelas coisas do mundo. Muitas pessoas perderam esse amor, perderam esse anseio e estão no mundo hoje. Perderam o prazer de estar na casa do Senhor, perderam a vontade de estar na casa do Senhor. A nossa alma, ela anseia por Deus, ela anseia pelo Deus vivo, precisa ansiar. Assim como uma coça anseia pela face das águas, assim nós precisamos ansiar pelo Senhor. Mas acontece que quando o ser humano perde isso, acabou. Porque a alma ela se inclina para as coisas da carne. O espírito se inclina para as coisas do espírito. Então, a todo momento nós precisamos estar conectados para que a nossa alma também esteja alimentada. A nossa alma precisa estar alimentada. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Quem nos redime é o Senhor. É o Senhor que vai nos redimir de toda iniquidade. É o Senhor que vai tratar com o seu povo. Então, redimir, né? Então, o texto está dizendo aqui que Ele, além disso, nosso Deus, nós temos ampla redenção no Senhor. Então Deus, Ele é infinitamente misericordioso. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Deus, Ele é infinito em misericórdia. Deus não lança no rosto aquilo que nós fizemos, mas Deus também precisa ser levado a sério. A nossa alma precisa ansiar. Deus não vai ficar mendigando a mim o meu amor. Deus não vai ficar mendigando a minha atenção, porque Ele é Deus. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Agora eu sem Deus, eu não sou nada, não sou ninguém. Então a gente precisa colocar os pingos nos is. As pessoas estão querendo, achando que eu vou falar com Deus do jeito que quiser, tá? Se Deus quiser, Ele tá. Se Deus quiser também, Ele não está nem aí. E estão malucos, estão perdendo o entendimento. Como é que você vai ficar distante da única pessoa que pode salvar? A única pessoa que pode nos tirar deste mundo pecaminoso, maligno. O dia a gente acorda, parece que Jesus voltou e a gente ficou. Que tanta coisa ruim, eu fico até preocupado com a nova geração, porque se já é difícil agora, imagina as próximas gerações, para trabalho, para profissão, para tudo. Hoje tudo é questionado e um monte de mundo eu posso nem falar. Agora as pessoas estão querendo ensinar o sacerdócio. A pessoa está querendo ensinar o pastor a pregar, estão querendo ensinar o padre como deve seguir a missa. Agora eu vi aí na internet a mulher querendo processar o padre porque na hora de batizar não seguiu como ela queria, não falou o nome, me tomou de história. Agora eles têm que dizer como é que o padre tem que batizar, como é que o pastor tem que celebrar a ceia, como é que o pastor tem que batizar alguém. As pessoas estão assim, elas querem dizer agora o que a gente tem que pregar, o que a gente tem que dizer. E aí nós ficamos felizes, porque quem é crente de verdade, apesar de ficar triste, ao mesmo tempo fica feliz, porque a Bíblia diz que vai chegar esse tempo em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, elas ouviriam, mas não aceitariam a palavra, e agora elas juntariam para si pessoas, doutores, que falassem aquilo que elas queriam ouvir.
Essa palavra foi escrita, né, contando nosso calendário há 2025 anos, aí vai entrar 2026, e já dizia isso, que as pessoas seriam assim, não aceitaria a verdade. Elas iam atrás de pessoas que estivessem falando aquilo que elas querem ouvir. Hoje, o doente, ele quer chegar no hospital e dizer ao médico o que é que o médico tem que fazer, porque ele viu assim no Google. Tá difícil. O que vai morrer de gente. Mas não devemos dar pérola a porcos. Eu acho que às vezes as pessoas que sabem fazer dá muito ibope. Dá muito ibope a quem nada tem a oferecer. Aos tolos, você não conversa com tolo, você não dá orientação a tolo, porque o tolo não aprende. É perca de tempo. Converse com o sábio, converse com aquele que está pronto a ouvir, a obedecer. Mas o tolo, ele é um insensato. E estamos perdendo, dando voz a tolo, deixando o tolo falar, deixando o tolo, sabe, ditar as regras. Deixa o tolo falando sozinho. Mas nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ensinou, saber o que quer, decisão. Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, fique naquilo que você aprendeu, com quem você aprendeu. Não se deixe levar, porque as pessoas vão olhar para a tua pouca idade, mas se mantenha naquilo que você aprendeu. Você tem exemplo, que ele diz assim: olha, a sua mãe era uma mulher de fé, a sua avó também, e eu posso ver isso na sua vida. Ou seja, ele tinha uma base. Ele aprendeu com Paulo, então viria pessoas para tirar ele do sentido, mas Paulo precisava ficar, mas Timóteo precisava ficar naquilo que ele aprendeu. Então eu falo para você que me ouve: fique no que você aprendeu, não fique cogitando entre dois pensamentos. Olha que o tempo todo a Bíblia está nos alertando sobre ficar entre dois pensamentos. Não dá para agradar a Deus vivendo entre dois pensamentos. Não tem como. Uma certa feita o povo de Deus estava dividido. Uma parte servia a Deus, outra parte servia a Baal. Sabe, estava uma confusão. Sabe, as pessoas estavam deixando de servir a Deus. As pessoas estavam seguindo seus próprios entendimentos. As pessoas estavam perdidas. Aí Elias se levanta e ele desafia os profetas de Baal. Aí ele diz uma frase incrível. Ele fala assim: olha, vocês precisam decidir hoje. Se vocês vão seguir a Deus, seguir. Se é Baal, seguir Baal. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água salgada ou é água doce. Não tem como você servir a Deus e ao diabo. Não tem como você entrar no céu e no inferno ao mesmo tempo. Múltipla escolha só no Enem, eu acho. Você escolher, mas só um é a certa. Então a dúvida é um lugar de perigo, sabia? A dúvida é um lugar de perigo. A dúvida é um lugar de perigo. Então quando nós estamos com alguma coisa para resolver, ficamos em dúvida, a gente não sai para lugar nenhum, porque a gente fica. Mas quando nós decidimos por algo, aí temos certeza se deu certo ou errado, porque nós decidimos. Portanto que a nossa alma anseia pelo Senhor. Senhor, Salmo 131, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se inquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, dele agora e para sempre. Coisa linda, né? Que coisa linda. Como uma criança desmamada que se inquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre.
Por isso que Deus amava o rei Davi, porque nós percebemos nos seus salmos que o tempo todo ele estava cuidando daquilo mais perigoso que ele tinha, que era a sua alma. O tempo todo Davi estava trabalhando a sua alma. E de fato é verdade, a nossa alma, quando ela está atribulada, ela não tem paz. A nossa alma, quando ela está desesperançada, ela não tem paz. A nossa alma, quando ela está agoniada, ela mexe com tudo. Por isso que Davi estava sempre falando: a minha alma anseia. Tem um versículo lindo, um momento muito difícil de Davi, que ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Aí ele diz: quando eu me lembro, eu ia à casa de Deus, a multidão em festa, aquela alegria, e hoje as pessoas me perguntam: aonde está o teu Deus? Aí Davi fala: fica quieta, minha alma, fica quieta dentro de mim, se aquieta aí, espere em Deus que ainda o vereis. Espere em Deus, espera no Deus da tua salvação. Então eu entendo que o esperar tem a ver com a alma. Por isso que é tão difícil para o colérico, porque o colérico não está nem aí para as coisas da alma, ele quer ir para cima, ele se machuca a ele mesmo, porque ele não observa essas coisas, e ele vai, e cada vez que ele vai, mais distante a alma dele fica do Deus vivo. Aí ele tenta colocar, sabe, a solução para aquela alma dele em outras coisas, e aí vai se distanciando. Aí o melancólico, a sua alma, quando está mal, ele se tranca no seu mundo, ele se fecha ali, e cada vez que ele se tranca, mais distante ele fica, e quanto mais distante ele fica, mais o diabo se aproxima. Aí vem aí a depressão, aí vem todo tipo de mazela. Aí sabe, o colérico também, quando ele se tranca, ele se afasta, o diabo se encosta, aí vem as maldades, aí vem as coisas ruins que ele planeja fazer para sair daquele problema. Aí vem os fleumáticos, quando a alma está abatida, ele também se reclusa, ele se cala, ele não fala, ele não conversa. E todos os temperamentos, sanguíneo, pior ainda, o sanguíneo é uma gangorra terrível. E aí junta tudo isso aí, essa salada, e a alma fica ali. Mas só em Deus nós encontramos descanso. Por isso precisamos fazer essa pergunta também que Davi fala: por que está abatida a minha alma? Por que você está assim? Parece ser algo assim, né? Se é ele mesmo que está sentindo, por que ele pergunta para ele mesmo por que ele está assim? Então ele compreende que há uma diferença entre ele e a alma dele. A alma dele está doente, o espírito está precisando, sabe, de renovo, mas a alma está impedindo. Então ele começa agora a trabalhar a mente dele. É um exercício diário para mim mesmo, um exercício diário, todo tempo. Deus toma minha mente, Deus toma minha mente, Senhor, me faz crer, me faz acreditar, me faz esperar. Há uma voz dentro de mim dizendo que eu devo confiar. Espere em Deus, espere em Deus. Precisamos estar falando para que o diabo não encontre dentro de nossa alma, da nossa mente, espaço para dúvida. Porque é assim que o mundo está fazendo comigo, com você. O mundo está plantando dentro de nós situações de desespero, situação de falta de fé, de esperança. E quando nós percebemos, tomou todo o nosso corpo. Mas feliz aquele que ainda espera em Deus. E esperar em Deus, para nós hoje, é ler a palavra. Porque a palavra, ela vai nos trazer de volta a esperança. Porque o ser humano precisa estar repetindo as coisas. Nós precisamos estar repetindo, nós precisamos estar relembrando. Este é o papel do Espírito Santo, nos fazer a gente lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Como uma pessoa vai ter esse prazer se ela está distante do Senhor. Por isso, vamos ficar de pé. Senhor, eu oro pela nossa alma. Senhor, eu oro pelo entendimento. Senhor, eu oro pela alma abatida. Senhor, eu oro pela alma contrita.
Senhor, eu oro pelo aquele que nesse momento está desesperado. Eu oro pelo aquele que já não tem esperança. Eu oro pelo aquele que já perdeu a fé. Eu oro pelo aquele que já não sabe o que fazer na segunda-feira. Eu oro pelo aquele, Senhor, que não sabe aonde se encontra o seu filho neste momento. Eu oro pelo aquele que não sabe o que fazer para pagar a conta na segunda-feira. Eu olho para aquele que não sabe o que fazer para trazer o sustento à sua casa. Eu olho pela mãe que é solteira. Eu olho pela mãe que é casada. Eu olho pelo pai que está distante dos seus filhos. Eu oro, Senhor, pelo pai que abandonou o seu filho, que ele retorne. Senhor, eu te entrego esse bairro em tuas mãos. Eu te entrego a vizinhança em tuas mãos. Eu te entrego o vizinho da frente aí da igreja em tuas mãos. Toma a casa dele em tuas mãos. Toma essas famílias desse condomínio que está em frente à igreja aqui em tuas mãos. Senhor, acalma o ânimo. Senhor, acalma a alma. Derrama sobre eles a tua misericórdia. Espírito Santo, incomoda eles para que eles possam ter um encontro contigo. Eu te peço, Senhor Jesus, pelo vizinho da esquerda, pelos vizinhos da direita, pelos vizinhos da parte do fundo. Eu te peço também, Senhor, pela família que se encontra aqui na parte de cima da igreja, que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênção. Nós entregamos, Senhor, esse ministério em tuas mãos. Te entregamos a Batista Belivre em tuas mãos, Ministério Ama em tuas mãos. Abençoa, Senhor, essa igreja neste local. Abençoa a tua igreja lá em Jaguaquara. Abençoa a sua igreja, Senhor, ali em Pombal, lá em Jaguaquara, próximo ali ao entrocamento, Senhor, que tu possa abençoar. E Florestal, o pastor lá, esse ministério que o Senhor tem levantado, Senhor, com autoridade sobre essa terra. Eu te peço, Senhor, pelas igrejas vizinhas aqui deste bairro, pelos teus ungidos, Senhor, que tem se empenhado, Senhor, a combater o pecado, empenhado a combater, Senhor, as artimanhas do diabo, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Por isso te entrego os pastores, Senhor, que estão nessa missão ao redor, neste bairro, Vila Mar, Vila Praiana, em toda esta cidade, Senhor. Nós destronamos, Senhor, agora, pelo poder que há no teu nome, toda a influência do inferno. Deus, toma esse bairro em tuas mãos. Se assim for da tua vontade, Jesus, o Senhor apenas com uma palavra pode cessar todas as mortes, pode retirar deste lugar o anjo da morte e possa trazer vida, traz arrependimento para estes jovens, traz o entendimento, Senhor, para cada pessoa. E toma essa igreja em tuas mãos, acampa teus anjos. Toma, Senhor Jesus, cada coisa aqui que o Senhor nos confiou. Deus, traz pessoas para nos ajudar. Senhor, toma esse bazar. Nós entregamos, Senhor, a associação que nós iremos realizar aqui no sábado em tuas mãos. Envia pessoas para serem abençoadas. Deus, nós estamos precisando da tua ajuda, estamos precisando do teu socorro. Nós abençoamos os dizimitas, ofertantes da tua casa. Eu te entrego a RD, Senhor, que tem sido um canal de bênção para esse ministério. Senhor, entrega essa empresa em tuas mãos, que isso possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, Senhor. Eu te entrego também a empresa a Dai Artesanato, que tem sido uma bênção para esse ministério. Deus, toma ela em tuas mãos, que tudo que ela conquistou, o Senhor possa honrar, para que ela possa vir pagar. Deus, eu te entrego cada uma pessoa que tem contribuído com esse ministério, desde lá de São Paulo, as pessoas que estão nos interiores, as pessoas que estão de alguma forma envolvidas. Deus, abre as portas, derrama bênçãos sem medidas em todos eles, Senhor. Todos aqueles que lá no coração eles têm o desejo de ver essa obra avançar, que tu possa abençoar, Senhor. Eu te peço por cada pessoa que tem trazido aqui nesse lugar roupas para doação, roupa que assim estamos separando aqui, roupas para também abençoar outras vidas. Que cada coração desse que tem se movido, que tem me ligado, mandado mensagem: pastor, vem aqui pregar, pegar umas roupas, que o Senhor possa derramar bênção sem medida na vida desse povo, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu oro ao Senhor pelo nosso coração. Eu oro, põe a mão na sua cabeça aí. Deus, toma a nossa mente em tuas mãos. Toma a nossa mente, nosso entendimento, nosso intelecto. Deus, está chegando agora aí o Enem.
Muitas pessoas irão fazer, então abençoamos, coloca dentro da cabeça aquilo que aprendeu, que estudou, traz a memória e abençoa-os para que eles possam ter uma boa prova, Senhor. Toma nossa mente, tudo aquilo que não provém do Senhor, retira, para a honra e glória do Teu nome, sara a nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de, te entregamos as nossas causas, Senhor, te entregamos as nossas mazelas, te entregamos a nossa tristeza, transforma em alegria, te entregamos, Senhor, as nossas dúvidas, transforma em certeza. Deus, nós não temos outro bem além do Senhor, e não há na terra que nós queremos mais. Visita-nos nessa madrugada, visita-nos em sonho, responde, Senhor, orações. Deus, nós só temos a Ti. Nós não precisamos de outro Deus. A quem tenho eu no céu além do Senhor? Nós não precisamos da aprovação das pessoas, nós precisamos da Tua aprovação. Nós não precisamos dos aplausos das pessoas, nós precisamos que o Senhor se lembre de nós. Lembra, Jesus, de cada um de nós. Lembra das Tuas promessas, pois a nossa alma espera em Ti. A nossa alma espera em Ti, anseia por Ti, e anseia pelo Deus vivo, pelo Deus a que nós servimos. Por isso, Senhor, que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, e você diz amém, e está encerrado em nome de Jesus.